Então, eu acho que eu vou esperar mais 5 minutinhos, tá? Quando for 19h30 eu começo para ver se entra mais gente, porque teve esse problema com o link. A internet tá péssima aqui, viu? Aí eu tô gravando a aula, tá? Porque aí, caso a internet de alguém caia, aconteça alguma coisa, eu vou, depois, quando eu conseguir baixar o vídeo da aula, eu posto lá no Ava para vocês. Tem só 9 pessoas. Meu Deus, aconteceu. Minha internet mesmo tá péssima aí, viu? É Lívia, né, que falou? Isso. Já caiu umas 2 vezes aqui. Eu tenho que sair e reingressar novamente. Porque todo mundo em casa usando a internet também, aí fica pior. Léo, já apareceu a tela? Já, professora. Já? Todo mundo acompanha a pontinha aí do mouse aqui, ó, do cursorzinho? Aparece, só que a internet aqui também não tá boa, não. Sim. Aí possa ser que fique coisando. Tá. Bom, enquanto dá os 3 minutinhos aí, eu vou... Todo mundo recebeu a lista de exercícios que eu encaminhei hoje. Recebeu? Ou não? Eu recebi, professor. Tá. O pessoal do grupo de Jackson recebeu, né? Da sala de Jackson. Sim, Thaís colocou no grupo. Thaís passou, tá. E Flamarion encaminhou também que ele entrou e me falou, né? Essa lista, pessoal, ela vai valer, lembra que eu falei a vocês que eu não ia cobrar a lista de exercício como pontuação, seria só os relatórios. Porém, a gente não vai ter como ter aula prática, então eu vou ter que cobrar de vocês aí essa lista de exercício. Então a lista tá com 12 questões, e aí vocês precisam me entregar essa lista até o dia 17, tá? Então, eu aceito ela para ser feita em até 3 pessoas. Aí vocês digitalizam e enviam para o meu e-mail. O e-mail está descrito lá na própria lista de exercício. Em cima tem o meu e-mail. Vocês mandam para o e-mail que está lá. E aí, depois do dia 17, eu mando para vocês o gabarito das questões. Ok. Tá? Bom, então eu vou começar a aula, tá? O pessoal... Quem chegar depois, qualquer coisa, eu volto, já que a gente está trabalhando uma sessão por vez. O conteúdo é pequeno, é curto, então dá para mim voltar à aula. Caso alguém chegue no final, os demais podem sair e eu continuo a aula com eles, tá bom? Tá ok. Então vamos lá. Professora, Oi. eu vou tirar o microfone aqui, vou ficar com as caixas aqui. Qualquer dúvida eu entro no microfone, viu? Não é problema não, sou eu mesmo que estou tirando. Tá certo, tá bom. Aí eu peço que vocês desliguem também os microfones de vocês para não dar retorno, que aí eu fico me escutando quando tem muito microfone ligado, tá? Aí, agora sim, tiver qualquer dúvida, pode me interromper que eu paro e explico, tá bom? Tranquilo. Então vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai falar da continuidade, né? A gente iniciou a unidade 2 semana passada. Então a gente viu lá a seção 2.1, a gente falou de momento angular. E na aula de hoje a gente vai trabalhar a seção 2.2, que fala de momento de uma força, né? Ou o torque. Né? Muita gente conhece como torque. Então, ou as questões vão tratar ela como momento de uma força, calcule o momento de uma força, ou vão chamar de torque, tá? Isso significa a mesma coisa. E aí, o que é esse torque? O torque é a ação de você girar ou torcer um corpo, tá? Fazendo com que esse corpo ganhe ali
um movimento de rotação. Então, você faz ele girar em torno de um eixo, tá? Aqui no caso, a gente tem uma chave, né? Aquelas chaves de apertar. Como é o nome que eu esqueci? Eu não sei o nome da chave, esqueci. E aí ela aperta aqui aquela porca, você encaixa. E aí, para você fazer esse aperto, você faz uma força aqui nessa extremidade da chave, né? Quando você aplica essa força no sentido para baixo, você faz com que a chave gire. Então, ela realiza aí um movimento de rotação, tá? Então, o torque, ele é exatamente a medida do quanto uma força consegue realizar, produzir esse movimento de rotação. É isso que, por definição, é o torque, tá? E aí, como é que a gente calcula esse torque? Ó? O torque, ele é representado por essa letrinha, que a gente chama de tal, tá? Não é um T, é um tal. E ele é calculado através da força que você exerce sobre aquele corpo, vezes a distância. Que distância é essa? É a distância da sua força, ou seja, do ponto onde você está aplicando a força, ao eixo de rotação. Então, o eixo de rotação, nesse caso, é a porca aqui, tá? Então, a distância entre ela e a força é a distância que eu utilizo para calcular esse torque. E aí, a gente vê que quanto maior a distância ou quanto menor a distância, eu consigo variar ali meu torque. Então, se eu, ao invés de aplicar essa força aqui nessa ponta, eu aplicasse ela aqui nesse ponto, eu diminuía a distância em relação ao eixo de rotação. Então, se eu diminuo essa distância, eu tenho uma dificuldade em fazer essa chave girar, porque eu diminuí a minha distância. Então, se eu diminuo esse valor da distância aqui, eu consigo diminuir o meu torque, ou seja, então eu diminuo ali a medida de quanto é que essa força está fazendo com que esse corpo rotacione. É por isso que quanto maior, né, a chave, quanto maior o comprimento da chave, e se você aplica a força, né, supondo que você está aplicando aqui uma força de, sei lá, de 50 newtons, tá, a essa distância. Se você aumenta o comprimento dessa chave e continua aplicando os mesmos 50 newtons, só pelo fato de você ter aumentado a distância, sem precisar aplicar uma força maior, você consegue aumentar aí seu torque, fazendo com que esse corpo gire mais facilmente. Até aqui tá tudo tranquilo? Tem como repetir essa última parte, professora? Tem. Vamos lá. A parte quando eu aumento... Eu consegui conectar. Você falou alguma coisa antes disso, não? Não, a gente está no primeiro slide, tá? Tranquilo. Então, vamos lá. A gente está falando aqui da seção 2.2, que ele fala de momento de uma força, que é o que a gente chama de torque, tá? Então, eu falei lá que as questões, algumas pedem calcule o momento de uma força, outras simplesmente vão dizer calcule o torque. É a mesma coisa. E eu falei para os meninos, né, para o do que entrou agora, que torque é o quê? É a ação de você girar, né, fazer com que o corpo realize um movimento de rotação. Então, a partir de uma força que está sendo aplicada nesse corpo, a força faz com que aquele corpo, ele rotacione, ele gire em volta de um eixo de rotação. Então, a gente diz que o torque, ele é a medida de quanto que uma força consegue produzir esse movimento de rotação aí em um determinado corpo, tá? Aí eu falei para os meninos que, como é que eu calculo esse torque? O torque, ele é representado pela letra tal, tá? E ele é calculado através da força que você aplica sobre o corpo vezes uma distância. Que distância é essa? É a distância do eixo de rotação até o ponto que você está aplicando a força. Então, aqui no exemplo, eu tenho uma chave, tá? E aí você está querendo apertar aqui essa porca com essa chave. Então, a chave, ela vai rotacionar em volta, né? O seu eixo de rotação vai ser quem? A porca. Então, aqui é o meu eixo de rotação, e eu fui lá e apliquei essa força nesse ponto da chave, ou seja, na extremidade da chave. Então, a distância entre o eixo de rotação e a minha força é que eu utilizo para calcular esse torque. Então, é a distância sempre entre o eixo de rotação e a força. Se essa força não fosse aplicada nesse ponto, ela fosse aplicada aqui no meio da chave, qual era a distância que eu ia utilizar? Então, a metade disso aqui, tá? É sempre a distância entre o eixo e o ponto que você está aplicando a força. Aí, a parte que ela perguntou, eu falei que quando a gente quer aumentar, né, o torque, ou seja, fazer com que esse movimento de rotação aconteça de uma forma mais rápida,
e mantendo a mesma força, né, para mim não mudar essa força continuar a mesma, basta eu aumentar o quê? A distância do eixo de rotação. Então, por exemplo, se eu aplico aqui uma força de 50 newtons, e eu vou ter um valor aqui para essa distância de torque, tá? Mas supondo que eu quero aumentar esse torque sem mudar a minha força. Eu não quero aplicar uma força maior, eu quero continuar aplicando os mesmos 50 newtons. Então, eu vou aqui, o que é que eu faço? Eu aumento aqui o tamanho da minha chave, o comprimento dela. Supondo que eu consiga chegar aqui, ó, tá? Então, eu vou aumentar essa distância aqui em relação ao eixo de rotação. A força, ela veio para esse ponto aqui. Se eu consigo aumentar essa distância, mesmo que eu mantenha a mesma força, eu aumento o meu torque. Eu não aumentei esse valor de D aqui, então eu consigo aumentar o meu torque. Então, esse torque, ele está aí diretamente proporcional à minha distância. Então, quanto maior a distância que eu tenho entre a força e o eixo de rotação, maior vai ser o meu torque. Deu para entender? Sim. Positivo. Sim, todo mundo Sim, tá prof. tranquilo? Boa. Tá, então vamos lá. Aí o que que acontece, ó? Lá, a gente falou na aula passada, eu expliquei novamente para vocês algumas características lá eu acho que foi na aula de vocês, já é tanta aula que eu tô me perdendo, mas acho que foi. De grandeza vetorial. Eu falei de produto vetorial, não falei? Vocês só me confirmam para eu não... Eu falei de produto vetorial com vocês? Falou. Falei, né? Obrigada. Aqui é a mesma coisa, ó. Quando eu digo que o torque é calculado entre o produto da força com a distância, eu sei que força e distância são grandezas vetoriais, tá? E são grandezas vetoriais que me geram outra grandeza vetorial, ou seja, são dois vetores que estão se multiplicando e gerando outro vetor, porque torque é uma grandeza vetorial, né? Eu preciso dizer ele precisa lá de direção e sentido também, tá? Então, é uma grandeza vetorial. E aí, a gente viu que quando eu tenho dois vetores se multiplicando e gerando outro vetor, a propriedade desse produto, ela é o módulo a multiplicação entre o módulo dos dois vetores, ou seja, eu vou ter que multiplicar a força vezes o deslocamento, vezes o seno do ângulo. Que esse ângulo é o ângulo formado entre a distância e a força F. Aqui nesse caso, eu tenho a minha força nessa direção e a minha distância nessa. Nesse caso, o ângulo entre eles é 90 graus, e o seno de 90 é 1, né? Então, Oi, alguém quer falar? Alguém quer falar, pessoal? Alguém tá com o microfone aí. Então, aqui nesse caso, eu tenho o ângulo entre a força e a distância. Ela não tá aparecendo aqui, não. Tá aparecendo só. Eu não tô ouvindo a voz. Aqui, aqui tá cortando muito, professor, o áudio. Não faz nada. Alguém mais tá com problema, pessoal? Meu áudio também tá cortando muito. Aqui tá tudo certo. Tá. Tá cortando muito, a imagem tá travando muito, professor. A imagem tá boa, mas o áudio tá cortando bastante. Pessoal, então eu vou fazer assim, ó. Eu vou continuar a aula, porque, pelo menos para a gravação dar certo. E aí, para quem não conseguir pegar bem, conseguir assistir o vídeo depois, pode ser assim? Pode. Pra mim aqui, Tá tudo beleza também. Foi o Wellington que falou? Foi. Tá. E aí, para quem não tiver, porque também vai muito da internet. E aí eu sei que a gente não tá tendo uma internet tão, né, favorável nesse momento. Mas aí eu vou pedir que vocês desliguem os microfones. E aí eu vou dar continuidade. Quem estiver me ouvindo e conseguir me interromper, tranquilo, para tirar dúvida, pode, tá? Mas quem estiver sentindo que tá cortando e tudo, eu vou gravar aqui para a gravação sair um pouco mais limpa para vocês assistirem depois. Tá bom? Beleza. Obrigada. Então, vamos lá. Então, eu falei que força é uma grandeza vetorial e distância também. E aí, a gente sabe que o produto entre dois vetores, né,
que me gera outro vetor, que me gera uma grandeza vetorial, a propriedade dele é o módulo de um vezes o módulo de outro, vezes o seno do ângulo. E o ângulo é sempre o ângulo formado entre esta força e essa distância. Para esse caso, eu tenho a força e a distância formando um ângulo de 90 graus. Aí, nesse caso, eu só calcularia força vezes distância, porque seno de 90 é 1, tá? Então, não ia interferir. Mas é bom utilizar a equação completa, porque tem alguns casos que a força ela não forma 90 graus. E aí, vocês precisam utilizar esse seno do ângulo aí para realizar o cálculo do torque de maneira correta, tá? E aí, aqui eu coloquei a legenda para vocês, para ficar claro, onde a gente tem o tal, que eu já falei que significa torque, né? Representa o torque, é o momento de uma força. F é a força aplicada sobre o corpo. D é a distância da força ao eixo de rotação. E θ, que é o ângulo entre a força e a distância, tá bom? Então, ó, a gente tem essa maneira de calcular aqui o meu torque. Só que aí, o que acontece? Os autores foram lá e viram lá que tá, eu sei que eu tenho aquela opção de calcular o torque através do produto vetorial entre força e deslocamento, mas será que existiria outra opção para calcular esse torque que não fosse através do produto vetorial? Aí o que eles fizeram? Eles foram substituindo as relações aqui, ó. Eu sei que torque é força vezes um deslocamento. E aí eu sei que força é uma massa vezes uma aceleração, tá? Então, aqui a gente tem um escalar vezes um vetor. Mas aí ainda, quem seria essa aceleração aqui? Aí a gente já relacionou, numa primeira unidade ainda, as grandezas lineares com as angulares, tá? A gente viu lá que quando eu tenho uma velocidade angular, que é ômega, e eu quero descobrir a minha velocidade linear ela vai ser d, que é d quem é d, né? Ou r, que é a distância entre a massa, o corpo, e ao eixo de rotação. Então, essa distância vezes a velocidade angular. Quando eu quero descobrir deslocamento linear, a mesma coisa, vai ser a distância vezes o meu deslocamento angular. Então, veja que é sempre uma grandeza linear, que é igual à distância, vezes a mesma grandeza, só que a angular. A relação é sempre essa. Então, para a aceleração é a mesma coisa. A aceleração linear, ela vai ser a distância em relação ao eixo, vezes a aceleração angular. E aí eles foram e utilizaram essa definiçãozinha aqui de aceleração linear. Né? Então, eles substituíram essa aceleração linear, esse valor aqui, na equaçãozinha de força. E aí eu tenho que força é igual a massa, que já existia, vezes a aceleração linear. Quem é a aceleração linear? Distância vezes a aceleração angular. Então, eu substituiu esse valor aqui, ó. Então, fiquei força é igual a massa vezes distância vezes a aceleração angular. Aí, agora eu vou substituir. Eles foram lá e substituíram aqui no torque. E aí ficou assim. Torque, que era força, quem é força? Massa vezes distância vezes a aceleração angular. Essa primeira parte. Vezes quem? Vezes a distância novamente. Então, distância vezes distância, a distância é ao quadrado. Aí eles chegaram que o torque é a massa vezes a distância do eixo ao quadrado vezes a aceleração angular. E aí a gente lembra que a gente já viu essa equaçãozinha de massa vezes distância ao quadrado, né? Que é o meu I, ou seja, o meu momento de inércia. E aí eu calculo que eles chegaram lá à conclusão que eu também posso calcular esse torque, né, esse momento dessa força, quando eu conheço ali o meu momento de inércia do corpo e a aceleração angular dele. Então, eu tenho essas duas equações lá para calcular o torque. Então, eu calculo ela ou através dessa equação, utilizando o momento de inércia e a aceleração angular do corpo, ou através da força vezes o deslocamento, aplico o produto vetorial e faço vezes o seno do ângulo, tá? E aí eu consigo calcular esse torque utilizando qualquer uma das duas. Professora, quando é que eu vou usar uma, quando eu vou usar outra? Aí vai depender das variáveis que a questão está te fornecendo. Às vezes você calcula o torque utilizando a primeira equação, e aí depois ela te pede a aceleração angular, e você vai ter que usar essa aqui para encontrar lá a aceleração angular. Tá? Mas qualquer uma das duas eu vou conseguir calcular aí o torque da força que está sendo realizada. Tá tranquilo até aqui? Pro, só repete aí para mim, por favor, quando eu vou usar a primeira opção e quando eu vou usar a segunda opção? Tá. Ó, qualquer uma das duas você vai chegar no mesmo resultado, tá?
Agora, quando que eu uso essa ou essa aqui, vai depender do que a questão está te fornecendo. Por exemplo, se ela te der lá direto já a força e a distância do eixo, você não vai perder tempo calculando o momento de inércia, né? Porque aí você vai ter que aplicar o momento de inércia, a equação do momento de inércia, encontrar esse momento, saber quem é a aceleração angular para poder calcular. Se a questão me fornece já a força e a distância, eu aplico direto, e eu sei quem é o ângulo entre a força e a distância, eu aplico direto a primeira equação. Agora, se a questão está me dando todas as variáveis necessárias para mim ter um momento de inércia e a aceleração angular, eu calculo através dessa daqui. Então, vai muito do que a questão está me fornecendo. Deu para entender? Deu sim, obrigada. Nada. E aí vai ter questões que você vai utilizar as duas, porque em primeiro momento ele vai me pedir o torque e ele me fornece lá a força, a distância e o ângulo. Aí você calculou. Aí depois ele diz, então com o torque calculado, né, e sabendo que o momento de inércia é tanto, calcule a aceleração angular. Então ele está querendo o alfa aqui. Aí como você calculou primeiro o torque e a questão te deu isso aqui, aí você vai utilizar essa equação só para encontrar a aceleração angular, tá? Então, a legenda novamente, essa aqui eu já falei para vocês, né? O izinho representa momento de inércia, que a gente viu que o momento de inércia para partículas, tá? É massa vezes distância ao quadrado. Agora, quando eu tenho para um corpo que a gente chama de corpo contínuo, né? O corpo rígido, ou seja, o corpo, quando o eixo toca aquele corpo, essa equação ela vai ser tabelada, porque ela veio lá da integral, e vocês têm a tabelinha aí no livro de vocês. E na lista que eu passei também tem a tabela, tá? E alfa aqui representa a minha aceleração angular, tá? Tá tranquilo até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Porque o conteúdo hoje realmente só é esse. Graças a Deus. Alô? Então, vamos. Eu coloquei esse aqui só para lembrar vocês, tá? Lembra sempre, lineares a gente desenvolve praticamente da mesma maneira que as angulares. Lá, a gente viu em Física 1 que a velocidade, eu calculo ela através da derivada, né, da posição em função do tempo. Então, se eu conheço a minha posição, a função da minha posição, derivo aquela função, encontro a função da velocidade. E aí, para encontrar a aceleração, né, eu derivo a velocidade em função do tempo. Derivei a velocidade, encontrei a minha aceleração. Ou, como a velocidade é uma derivada da posição, se eu pego essa posição e derivo duas vezes, faltou um doisinho aqui, tá? Que representa, acabei esquecendo de colocar. Eu consigo calcular essa aceleração. Então, derivando uma vez a posição, eu tenho velocidade, derivando duas vezes eu encontro a aceleração. Aqui em angulares vai ser a mesma coisa. O que vai mudar são as variáveiszinhas aqui, ó. A velocidade antes era V, aqui a angular ela é representada por ômega. Quero a velocidade angular, o que é que eu faço? Derivo a posição angular, encontro a velocidade angular. Quero a aceleração angular, derivo a velocidade angular em função do tempo, ou faço a derivada da segunda da minha posição angular em função do tempo. A mesma coisa. Então, elas se comportam do mesmo jeito. Assim como velocidade média é ΔX sobre ΔT, ou seja, deslocamento por tempo, velocidade angular média vai ser Δθ sobre ΔT. A gente já viu isso também, tá? Então, vocês precisam sempre relacionar as duas da mesma forma. Tá tranquilo aqui, não tá? Ou não? Posso seguir, então. Alguém me escuta, pessoal? Pode seguir, prof. Tá, obrigada. Então, agora a gente vai Pode seguir. para os exercícios, ó. O conteúdo é só esse hoje, tá? Tá bem tranquilo. E aí eu vou pedir mais uma vez, que nem eu fiz na aula passada. Peguem os cadernos, as calculadoras, os lápis, as borrachas e tentem resolver essa primeira questão, por favor. Vou dar 5 minutos para vocês resolverem. Entrei no slide anterior. Não entendi. No slide ali anterior do torque. Sim. Teve muita coisa anterior. Não, eu só foram 3 slides antes desse, dos exercícios. Quem tá falando, por favor, que eu não assimilei ainda a voz? Alô, é Pedro. Olá, Pedro. Não teve não, só defini o torque, tá? E aí eu comecei os exercícios.
Ah, beleza, então, obrigado. Tranquilo. De nada. Quem entrou depois, quando eu encerrar os exercícios, se quiser, eu volto o conteúdo, tá? Professora, dá 15? Eu não sei de qual o resultado, porque eu resolvo, mas eu acho que... Deixa eu ver aqui se eu tenho anotado. Pra mim não passar o slide agora, tá? Uhum. Mas é multiplicar a força vezes Isso, a vezes o distância, seno. né? Vezes o seno de 30 graus. Isso. Acredito que seja 15 mesmo. O meu também deu 15. Essa lista aqui é difícil. Meu Deus, que calor. E a unidade, professor? Qual é a unidade desse trem? Eu não falei, não foi Newton metro, gente, perdão. Se você está multiplicando força, que é Newton, e distância, que é metro, a unidade é Newton metro, tá? Newton vezes metro. É sempre assim, professora? Todas as unidades nascem assim, gente. A não ser aquelas que foram, por exemplo, Newton, né? Como foi Newton que descobriu, elas foram homenageadas. Então, que Newton é o quê? É uma massa vezes uma aceleração. Então, quilograma, metro, por segundo ao quadrado, né? Uhum. Então, isso é a unidade de Newton. Professor, É o quê? Alguém falou, mas eu não tô entendendo nada que tá falando. Quem foi? Acho que é É Aldo? Aldo, não tô conseguindo te entender. Posso seguir? Todo mundo conseguiu fazer? Sim. Posso, né? Pode. Pronto, a gente viu. Desliguem os microfones, por favor. Obrigada. Então, a gente viu lá o que a questão pede. Uma barra está livre para girar horizontalmente a partir de uma extremidade e no lado oposto recebe uma força horizontal de módulo de 20 newtons. Então, aqui ele tem uma barra, tá? Imagina que a barra está em cima da mesa de vocês. Vocês vão lá e fazem essa forcinha aqui, ó, nesse sentido aqui. Empurra a ponta da barra. Quando vocês empurram essa ponta, façam com o lápis, fingem que o lápis é a barra. E aí você empurra lá a pontinha do lápis, você vê que o lápis ele vai ter lá um movimento, ele vai fazer um movimento circular, tá? Então é isso que está acontecendo. Aí ele pergunta qual é o torque que atua sobre essa barra. Então eu sei que torque é a minha força, vezes o deslocamento, vezes o seno do ângulo formado entre a força e o deslocamento, tá? Aí vocês só substituem os valores. A força é 20 newtons, tá? A minha distância de deslocamento não, a minha distância em relação ao eixo, porque se eu estou girando essa ponta, se eu faço força nesse sentido e ele gira, ele vai girar em torno desse eixo aqui. Então, a distância entre a força e o eixo que vai girar é justamente o comprimento da minha
da minha barra aqui, tá? Então, essa distância é de 1,5 vezes o seno do ângulo, que a questão já me forneceu, que é 30. Então, quando vocês substituem aí todos esses valores na calculadora, vocês encontram o valor de 15 newton vezes metro. Todo mundo encontrou esse valor? Sim. Sim. Encontrei aqui. É, Pronto. professora, eu tenho uma Ô, pergunta. pode fazer. No caso, tem uma questão que ele te dá o torque, a força e a distância para você calcular o ângulo? Se existe essa possibilidade, é isso que você está perguntando? Isso. Pode existir dele perguntar qual é o ângulo formado, mas são poucas as questões que eu... Deixa eu reformular. Existe para a senhora? Ah, se eu posso cobrar isso, acho muito pouco provável. Acho pouco provável isso, Pronto. tá? Então, Tá todo mundo certo. encontrou. Lembrando, só uma informação aqui, ó. Que é sempre um ângulo formado entre a distância e a força. Aí tem gente que pergunta, professora, eu podia pegar esse ângulo aqui? Poderia, tá? Ia dar mesmo, se você for olhar, se daqui para cá eu tenho 30, dividindo aqui 4 quadrantes, o restante aqui seria 60 e aqui 90. Então, 60 mais 90 dá 150. E aí o seno de 150 daria o mesmo valor de seno de 30, que é 0,5, tá? Então, poderia pegar esse valor aqui também. Mas tem que ter muito cuidado. Quando a questão me fornece já o ângulo assim de cara, se for o ângulo entre eles, né, aí eu utilizo. Mas pode acontecer da questão não me dar o ângulo entre eles. Ela podia botar aqui uma setinha aqui no meio e colocar o ângulo aqui de 60. E eu sei que daqui para cá não é 60. Então, ou eu utilizaria os 60 mais os 90 até chegar na distância, ou eu saberia que se daqui para cá eu tenho 60, o restante até a força seria 30, tá? Vou seguir aqui. Pode Próxima seguir. questão. Tá, obrigada. Tentei responder essa agora, por favor. Essa questão vocês precisam dar para responder a letra B. É que era para eu ter colocado aqui, eu não coloquei. É o momento de inércia de uma barra, tá? Que é tabelado. Que é a massa vezes o comprimento da barra ao quadrado dividido por 3, a equação de momento de inércia de uma barra. Que tem o eixo na sua extremidade.
Ó, para calcular o momento de inércia dessa barra, né, que nesse caso ela está com o eixo de rotação na sua extremidade, aqui nessa ponta, vocês vão ter que calcular através da equação que é tabelada, que é a massa vezes o comprimento da barra ao quadrado, dividido por 3. Massa Dividido por 3. e por 3. 3. Então, ml ao quadrado sobre 3. O meu deu 28 newtons. A letra A. E a letra B. Tá. Professora, no caso aí, vai usar como a distância aí esse 1.2 ou 0.8? Para calcular o quê? A inércia? Sim. A inércia você usa o tamanho da barra de ferro toda. Porque o 0,8 é utilizado só para calcular o torque, né? Porque é a distância do eixo à força. Ao momento de inércia, não. É da distância do eixo até a extremidade da massa da barra, tá? O momento de inércia aqui deu 2 e a força deu 28.3. Isso. O torque. Isso. O momento de inércia acho que dá 2,4. 2, alguma coisa. Acho que dá 2,4. Como? Deu 2 fechado aqui. 2 fechado. 1.2 ao quadrado, né? Ah, não, esqueci do quadrado. Espaço. É 5 vezes 1.2 ao quadrado. É 2.4. Pronto, pessoal. Conseguiram? Alguém tá me ouvindo? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Eu tô. Tá, conseguiu responder? Consegui. Conseguiu. Flamarion conseguiu?
Jéssica. Eu respondi aqui, mas está errado. Aguardando explicação. Tá. Jackson, conseguiu? Ivo. Olá, Ivo. Quanto tempo? Boa noite, professor. Eu tava tentando Boa entrar aqui, noite. entrei atrasado e tô sem calculadora. Conheço, Tô sem Tá, mas não tem problema não. Eu falei para os meninos, quem entrou atrasado, depois se quiser que eu volte, eu repito o conteúdo, tá? No final da aula eu volto. Beleza, tá bom. Jéssica, Jonatas, tá entendendo? Conseguiram resolver? Pedro, tá tranquilo? Vá à frente. Vá à frente. Tá bom, então eu vou à frente, tá? Vamos lá. A questão fala assim, ó. Uma barra de ferro de 1,2 metros de comprimento e 5 quilos de massa estende-se horizontalmente. Então, imagina lá uma barra de ferro, tá? Deitadinha lá em cima de uma superfície. Ela está presa por uma das extremidades em uma estrutura que permite que ela gire sem atrito horizontalmente. Então, ela está presa aqui nesse ponto e ela pode girar aqui, ó, e aqui a gente está considerando que está sem atrito. Ela está inicialmente em repouso, mas em um dado momento, uma força horizontal de 50 newtons passa a atuar sobre ela a exatamente 0,8 metros do ponto de apoio. Então, veja que ele me dá primeiro o comprimento da barra toda, que é 1,2, e ele diz que a força ela vai atuar a 0,8 metros de distância do ponto de apoio. Então, do ponto para cá, 0,8, é a distância da força ao eixo de rotação. Aí ele pede, calcule na letra A o torque que atua sobre a barra. Torque a gente já viu que é força vezes a distância entre o eixo e a força, vezes o seno do ângulo formado entre a força e a distância. Então, a gente tem todas as variáveis aqui necessárias para calcular o torque. Então, eu tenho que a força é 50 newtons, que a questão me deu, vezes a distância. Quem é essa distância? É a distância do eixo até a força. A força está aqui, então daqui até a força é 0,8. Vezes o seno do ângulo entre a força e a distância, que é 45 graus. Quando eu substituo todos esses valores e coloco lá na calculadora, a gente encontra aí um torque de 28,3 newton metros, tá? Unidade de torque. E aí, ou seja, respondido a letra A. E aí, na letra B, ele pede qual a aceleração angular sofrida pela barra. Eu sei que a relação que eu tenho de torque e aceleração angular é nessa equação aqui, onde eu sei que o torque ele pode ser calculado entre o momento de inércia vezes a aceleração angular. Então, se eu quero a aceleração angular, eu isolo ela aqui. Então, passo o meu momento de inércia para o outro lado. Como ele está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então, a aceleração angular é igual ao torque dividido pelo momento de inércia. Só que aí eu preciso calcular quem é esse momento de inércia. E aí é que, como a gente está falando de uma barra fina, tá? Onde o eixo de rotação dela está tocando a extremidade dela, a equação para esse caso de momento de inércia é a massa da barra vezes o comprimento dela, total, ao quadrado, dividido por 3, tá? E aí, substituindo os valores, eu tenho que a massa da barra, a questão me deu que é 5 quilos. O comprimento dela é de 1,2 ao quadrado, dividido por 3 da equação lá, tá? E aí, a gente encontra um momento de inércia de 2,4 kg/m². Aí, eu consigo substituir aqui os valores para encontrar a aceleração angular agora, já que eu tenho o torque e tenho o momento de inércia. Então, a minha aceleração é o torque, que eu encontrei, que é 28,3, dividido pelo momento de inércia, que é 2,4. E aí eu encontro aí uma aceleração angular de 11,8 radianos por segundo ao quadrado. Tranquilo? Tranquilo. Mais ou menos. Professora? Pode falar. Só essa partezinha aí do momento de inércia, a senhora poderia explicar rapidinho? Posso sim. Quando a gente trabalha o momento de inércia, ainda em sala de aula, eu falei a vocês que a gente calculava o momento de inércia de uma partícula pela massa vezes a distância dela ao quadrado. Só que quando a gente fala de um corpo que eu considero ele um corpo rígido, o que é esse corpo rígido contínuo? O que seria? É um corpo onde o eixo de rotação ele está tocando a massa daquele corpo. Que é esse caso aqui, ó. Eu tenho uma barra e aí ela vai girar
em volta de um eixo que está tocando a extremidade dela. Então, isso aqui eu vou considerar que a barra ela é um corpo contínuo. E aí, para corpo contínuo, o momento de inércia ele não pode mais ser calculado por massa vezes a distância ao quadrado. A gente viu lá uma integral, lembra a integral de r ao quadrado vezes dm. E aí eu disse que aquela integral ela vai me gerar uma tabela para cada, uma equação para cada figura geométrica que eu tiver. E essa equação ela vai depender do eixo de rotação e do tipo da figura. Então, por exemplo, se eu tenho a mesma barra aqui, mas se ao invés dela girar em torno desse eixo aqui, ela girasse cortando ela ao meio, essa equação já não me serviria mais. Já teria que ser outra. Então, eu teria que deduzir toda aquela integral para encontrar outra equação. Só que aí, ninguém trabalha deduzindo isso aqui dentro do curso de engenharia, gente. Quem trabalha fazendo isso é lá dentro do curso de matemática. Então, vocês vão utilizar tudo tabelado. Aqui eu já deveria ter informado a vocês na questão, esse momento de inércia da barra seria calculado através dessa equação. É porque eu esqueci, tá? Então, aqui, como eu tenho uma barra, que é considerada um corpo rígido, contínuo, porque o eixo está tocando ela, para mim calcular esse momento de inércia, eu utilizo essa equação aqui. E para que eu quero o momento de inércia nesse caso? Porque a letra B está me pedindo a aceleração angular. E eu tenho de informação somente o torque. E aí, a única relação que eu tenho entre torque e aceleração angular, que é esse alfa, é essa equação aqui. E para mim conseguir calcular essa aceleração, eu precisaria encontrar esse momento de inércia. E foi o que a gente fez. E aí eu substituí todos os dados da barra no cálculo do momento de inércia, onde é a massa dessa barra, que a questão me diz, olha, uma barra de ferro que tem 1,2 metros de comprimento e 5 quilos. Então, a massa dela é 5. E o comprimento, 1,2. L aqui representa o comprimento. Então, a equação é a massa vezes o comprimento ao quadrado dividido por 3. Por isso que eu encontrei esse momento de inércia aqui. Deu para entender? Sim. Deu sim, valeu. Pronto, então eu encontrei o momento de inércia, substituí aqui, aí a gente, na equação, já que eu tinha o torque, aí a gente conseguiu encontrar aí a minha aceleração angular, tá? Então todo mundo tá tranquilo nessa questão? Tranquilo. Tranquilo, né? Então bora pra terceira. Por favor, tentem resolver a terceira questão aí. Pro. Oi, quem falou? Foi Suzana? Jéssica. Ô, Jéssica. Muita voz, sei porque. Pode falar. Meu microfone estava no mudo, por isso que eu não estava conseguindo falar. Ai. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Será que tem como esse slide, essa aula de hoje, na verdade, está disponível ainda essa semana? Tem. A da semana passada eu não consegui, porque eu tava tendo também problemas com a internet, né? E aí, assim, eu acredito que tenha. Eu vou deixar ela baixando hoje à noite. E aí, se eu conseguir baixar hoje à noite, amanhã eu posto ela, tá? Ai, que bom, porque eu perdi 1 hora de aula por conta da internet também. Aí eu fiquei um pouco preocupada. Tá certo. Viu? Obrigada. De nada. Professora, o cálculo da força, a fórmula é essa aí? Eu não entendi a pergunta. Por favor, novamente. O cálculo.
Eu não tô te Vai. entendendo, Aldo. Vou achar o momento de inércia, no caso. Ó, Aldo, tem um chatzinho aqui que eu não tô te ouvindo do lado esquerdo da tela. Me manda escrito, por favor. Seu áudio tá saindo cortando, Aldo. O Aldo tá saindo. É quase um trava-língua, né? Foi Kaique que falou, foi? Hum. Não consigo usar o chat, não. Não tá conseguindo, não? Ah, mas aí agora eu te ouvi. Faz a pergunta para ver se dá certo. O momento de inércia é calculado naquela equação ali em cima? O momento... Não. Essa aqui que tá aparecendo? Não. Barra, Aqui. Né? Não, presta atenção. Aqui é teta, gente. Lembra, teta é posição angular. Aqui ele tá te fornecendo a função da posição angular. Lembra quando lá em Física 1 que aparecia a função da posição, só que era x? Isso aqui é a função da posição angular. E ele pede a aceleração angular da partícula, a aceleração angular. Professora, no caso aí a gente vai ter que derivar essa função para achar a aceleração angular, né? Para achar a aceleração angular, isso. No caso, eu derivo ela 2 ou uma vez só? 2 vezes. Derivando uma vez, eu tenho a velocidade angular. Isso. Aí 2 vezes a aceleração, né? Isso. Entendi. O momento de inércia, Aldo, é calculado, nesse caso, ele fala que uma partícula de massa de 1 kg está presa à extremidade de uma barra de 2 centímetros. Então, aqui ele é considerado, essa massa, como partícula, não é como um corpo, né? Um corpo contínuo. Então, a gente pode calcular o momento de inércia através da massa do corpo vezes a distância dele ao eixo, que nesse caso vai ser o comprimento da barra, ao quadrado. Então, esse vai ser o momento de inércia. Que aí você vai precisar dele, acho que na letra C. No caso, a aceleração é a derivada segunda da posição, né? Isso.
Aí no caso, 6.06. 6. Cortou, não entendi. 6 o quê? Pronto. Oi, tô ouvindo. Tá me ouvindo? 0.06. A função, no caso, a função da aceleração, quando você deriva aí 2 vezes, é isso que você tá me Sim, quando eu perguntando? derivei deu 6 mais Fica 6 mais 0,6 vezes um 6. tempo. Isso. É isso. É isso que eu estou dizendo. Tá, é porque tua voz tá saindo Aí, no cortada. caso, Aí ali, tem... na aceleração, na letra B, no caso, o T vai ser substituído por Isso. 2. Isso. Aí, quando você substitui o 2, você encontra a aceleração angular. Só que ele, além da angular, ele quer a linear também. Aí você tem que relacionar a grandeza linear com angular. Então, nesse caso, a aceleração. Foi o que eu dei lá no início do slide. Eu não sei se tu pegou. Alguém já conseguiu? Entendeu, mulher? E como é que conversa esse diabo linear que eu não lembro? Lembra lá a relação sempre das lineares com as angulares? É sempre a distância do eixo até a extremidade do corpo, vezes a grandeza angular. Então, no caso, ele está te pedindo a linear. Então, a linear Ao vai ser... quadrado e 2. Não, nada ao quadrado. A linear vai ser igual à distância da massa até o eixo, que nesse caso, se a partícula de 1 quilo está presa a uma barra num ponto, né, a distância dela para girar vai ser o comprimento da barra. Então, essa aceleração linear aí vai ser 2, que é o comprimento, vezes quem? Vezes a aceleração angular que você encontrou aí agora, ainda na letra B. Professor, tu pode Não estou repetir aí? escutando nada. Quando você vai calcular sempre uma grandeza linear, quando você tem a grandeza angular e quer a linear, é sempre como que eu faço a relação entre elas? É sempre a distância dela, do corpo até o eixo, então que nesse caso a distância é 2, vezes quem? Vezes a grandeza que eu tenho, a grandeza angular. Então, como eu quero a aceleração linear, então a minha aceleração linear vai ser igual à distância vezes a aceleração angular. E a angular é o que você encontrou aqui na letra B. Você calcula primeiro a angular para um tempo de 2 segundos. Pega esse valor, multiplicado pela distância, você vai encontrar a linear. No caso, é só multiplicar a distância Isso. pela aceleração. E no caso, Angular. se você tiver a linear, a mesma coisa com a angular? Aí você vai fazer o inverso. Se aqui você multiplica, para achar a angular, você vai dividir. Entende? Não. Para achar a angular, né? Ou seja, a angular, que é a alfa, é igual a D, que é a minha distância, vezes V, que é perdão, que não é V, é a aceleração, vezes A, que é a aceleração linear. A linear é igual, até eu me perdi, a linear, a A, que é a linear. Tudo. Vamos lá. Para eu encontrar a grandeza,
Devia ter uma canetinha para eu desenhar aqui, meu Deus. Se eu quero uma grandeza, se eu tenho a angular, que é o que acontece nesse caso, e quero encontrar a linear, como é que eu faço? A linear é sempre quem? A A, que nesse caso é a aceleração linear, vai ser igual à distância, que é meu Dzinho lá, né? A distância de quem a quem? Do meu corpo até o eixo de rotação, vezes a grandeza angular. Então, se vocês têm a grandeza angular, multiplica pela distância e encontra a linear. Agora, se eu tivesse a linear e quisesse encontrar a angular, então o A aqui, né, o que eu tenho é igual a D vezes o meu alfa. Então, se eu estou querendo o alfa, eu vou ter que isolar a alfa. Então, o D que está aqui multiplicando o alfa passa para o outro lado dividindo. Então, alfa vai ser a minha velocidade linear dividido pela distância. No caso, é só isolar. A equação você vai usar mesmo. Só que angular multiplica e linear divide, né? Para encontrar a linear, você multiplica. Para encontrar a angular, você divide. Isso. Pronto. Posso começar a responder? Pode. Então vamos lá. Uma partícula de massa de 1 kg está presa na extremidade de uma barra de 2 metros de comprimento, leve e resistente. Ela é colocada para girar. Então, eu tenho uma barra. Na pontinha da barra, eu tenho um corpo lá de 1 kg, tá? E aí que ele está pedindo para a gente considerar como uma partícula, tá? Se fosse, ele quisesse considerar como um corpo contínuo, ele falava um corpo, tá? Ou um sistema, então a gente teria que considerar os dois. Aí ela, a partícula, é colocada para girar horizontalmente, livre de qualquer atrito, graças a um motor que se encontra ligado à extremidade oposta da barra. Ela realiza um movimento circular e sua posição angular é dada por essa função aqui. Então, ele me deu a função da posição angular. E aí, ele me pergunta na letra A qual é a aceleração angular da partícula. Então, quem é alfa é o que ele está perguntando. Eu sei que alfa é sempre a derivada segunda da posição em função do tempo, né? A gente viu isso. Então, eu vou pegar essa função aqui da posição e derivar 2 vezes e eu consigo encontrar a função de alfa. Então, derivei uma vez, ó. Vou pegar aqui a função, vou derivar ela. 2 é constante, derivada constante é 0. E aí, a gente aplica a regra para os outros, ou seja, quem tem expoente aqui desceu, desce multiplicando, 2 vezes 3, 6. O 2 que ficou diminui de 1, fica t, mais 3 vezes 0,1 dá 0,3. O 3 que ficou diminui de 1, fica t ao quadrado. Isso aqui é derivado uma vez, então isso aqui é a velocidade angular. Não é o que eu quero a aceleração. Então, eu preciso derivar mais uma vez. Então, derivando isso aqui mais uma vez, eu tenho 1, né, que é o expoente de t, vem multiplicando 6. 1 menos 1, 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, fica 6 sozinho. Mais 2 vezes 0,3, 0,6. 2 menos 1 dá 1. Então, fica 0,6t. Então, a segunda derivada é igual a meu alfazinho lá que eu encontrei. Então, eu encontrei a função da aceleração, é 6t mais 0,6t. Aí, na letra B, pede, ó, já que você encontrou, né, a função da aceleração, calcule quem é essa aceleração angular e também linear quando o tempo for 2 segundos. Então, eu vou pegar a função que eu encontrei aqui, e aí ele quer saber, quando esse tempo aqui, esse t for 2, quando esse t for 2, quem é a minha aceleração? Então, alfa é igual a 6 mais 0,6 vezes o tempo, que é 2. Substituir ali o 2 no lugar do tempo. Resolvendo isso aqui, a gente encontra uma aceleração angular de 7,2 radianos por segundo ao quadrado. Só que, além da angular, a questão está me pedindo a linear, ou seja, que é essa velocidade em metros por segundo. Tem alguém falando? Alguém quer Não, né? Então, ele quer essa aceleração linear, ou seja, ele quer saber quem é essa aceleração em metros por segundo. Aí a gente tem que relacionar lá as grandezas lineares com angulares. Então, eu tenho aqui que meu Azinho, que é a minha aceleração linear em metros por segundo, para me encontrar ela aqui, eu vou ter que pegar a distância do corpo, ou seja, da massa, até o eixo de rotação. Essa distância é justamente o comprimento da minha barra.
tá? Vezes quem? Vezes a aceleração angular. Então, a relação que eu tenho é sempre essa, ó, linear. Se fosse velocidade, aqui seria velocidade linear V, é igual a quem? A mesma distância vezes quem? Vezes a velocidade angular. Só que a relação é sempre entre elas, linear, angular, a relação é sempre essa. Se eu tivesse aqui a linear e quisesse essa angular aqui, esse alfa, era só eu pegar D aqui e passar para o outro lado, aí ele vinha dividindo. Mas a relação é sempre essa aqui. Então, linear é igual a distância vezes a grandeza que eu quero angular. Então, como nesse caso é a aceleração, então a minha aceleração linear vai ser a minha distância ao eixo, vezes a aceleração angular, que eu já calculei a angular aqui. A distância do eixo eu tenho que é 2. Então, só é substituir. Então, fica a aceleração linear é 2 vezes 7,6. Aí eu encontro uma aceleração de 14,4 metros por segundo ao quadrado. Tá tranquilo até aqui? Positivo. Tá sim, Tá. Pro. A letra C, ele pergunta: o torque causado pelo motor no tempo de 2 segundos, tá? Então, ele quer meu talzinho lá, o torque, é o que ele pergunta. O que a gente sabe, ó? Eu sei que torque, ele pode ser calculado ou por força vezes distância, né? Mas aqui eu não tenho força, não tenho a questão não está me fornecendo quem é essa força. Então, eu tenho que utilizar outra equação para encontrar esse torque. E aí, eu sei que torque é igual a quem? A meu momento de inércia vezes a aceleração angular. A aceleração angular eu tenho, que eu já calculei na letra B. O momento de inércia eu não tenho. Mas como se trata de uma partícula, né, não é um corpo contínuo, então tem como eu calcular, porque eu sei que o momento de inércia é a massa do corpo, da partícula, vezes a distância dela ao eixo ao quadrado. A distância a gente já sabe que é 2, e a massa a questão me dá que é 1. Então, eu tenho como calcular aqui o meu momento de inércia. Então, a massa é 1, vezes a distância, que é 2 ao quadrado. Aí, eu encontro aí meu momento de inércia de 4 kg/metro quadrado. Achei o momento de inércia e tenho a aceleração, eu consigo calcular agora o torque. Só é substituir os valores. Então, o torque fica 4, né, que é o momento de inércia, vezes 7,2, que é a aceleração angular. Aí, a gente encontra um torque de 28,8 newton vezes metro. Deu para entender, pessoal? Viram a diferença aí de quanto que eu uso uma equação ou outra? A questão que vai me ditar aí o que é que eu vou utilizar, que é mais fácil para mim. Eu não tenho força, então eu precisei utilizar a segunda equação utilizando o momento de inércia. Tá tranquilo? Sim, tranquilo. Mais ou menos. Alguém ia fazer alguma pergunta? Tá, ninguém tem pergunta? Então vamos lá, ó. O que eu tinha preparado para vocês, de fato, era só até aqui, porque o conteúdo realmente só é torque, tá? A seção 2.2, ela só fala de torque. Então, essas são as definições que vocês podem ver de torque. E aí, eu encaminhei para os líderes hoje, acredito que eles já tenham encaminhado para vocês, uma lista de exercício, tá? O que tem nessa lista de exercício? Tem conteúdo, questões com a unidade 1 e a unidade 2 até o ponto que a gente viu. Então, já tem questão de torque lá, porque a gente já trabalhou hoje, então eu já coloquei questão de torque nessa lista. Essa lista tem 12 questões e ela vai valer 800 pontos. Então, ela vai ser substituída pelo relatório. Então, para fazer o relatório, a gente precisaria ir para o laboratório, realizar alguns testes e não, como a gente não tem como até o momento, então eu vou substituir essa nota do relatório por essa lista. E aí a lista, vocês podem me entregar até o dia 17. Como? Ela pode ser feita em até 3 pessoas, tá? Em até 3 pessoas. Vocês vão digitalizar, escreve bonitinho, responde, faz todos os cálculos, coloca o nome, digitaliza e manda no meu e-mail. O e-mail está na própria lista. Na própria lista, lá embaixo do enunciado, tem o meu e-mail que eu já deixei salvo, tá? Então, eu só aceito até o dia 17. Isso vai ser valendo os 800 pontos. Em relação ao que me perguntaram, em relação à prova, quando vai ser prova? Até o momento, pessoal, não tenho informação sobre prova com vocês. Mas o nosso calendário, ele me dava uma prova aí na semana depois do dia 20 de abril. Então, até o momento,
até o momento, não me foi me posicionado nada em relação à prova, tá? Então, não sei dizer se vai ser online, se não vai ser. No momento, eu não sei nada. Assim que terem um sinal em relação a como que vai ser a avaliação, eu repasso para vocês. Caso eles cheguem e falem assim, olha, professora, a prova vai ter que ser aplicada online na semana do dia 20. O que é que vai cair na nossa prova? Se for na semana do dia 20, deixa eu abrir minha agenda aqui, só para me ver as datas. Caso isso aconteça, então a gente só teria a semana que vem de conteúdo. Então, se isso acontecer, se for prova online na semana do dia 20, que eu não estou dizendo que é, por favor, me entendam, não estou garantindo que é prova online. Eu não tenho nenhum posicionamento ainda da direção. Caso isso aconteça, eu só vou cobrar na prova o conteúdo dado até hoje. Porque aí, na aula que vem, eu faço uma revisão da unidade 1 com a unidade 2, até onde a gente parou. Se não for, se eles disserem a prova vai ser adiada para não sei. Aí eu continuo o conteúdo normalmente. Tá tranquilo até aqui, as informações? Tá. Tá. Sim. Pronto. Então, até sexta-feira que vem, vocês precisam me mandar a lista de exercício. Não esqueçam, por favor, que isso vai ser pontuado para a nota de vocês. Eu preciso pontuar vocês até o dia... na verdade, até o dia 17. Vocês me mandam, acredito que no máximo na segunda-feira, dia 20, eu tenho que lançar nota. Então, quem preterivelmente até o dia 17. Não se esqueçam que quem esquecer a data vai ficar sem nota. Tá? Gabarito, tá? Gabarito da lista. Eu só vou disponibilizar depois do dia 17. Tá certo? Não significa dizer que quem tiver dúvida não pode perguntar, tá, gente? Eu não vou dar a resposta, mas se a professora não está entendendo a interpretação, eu posso ajudar na interpretação da questão, tá? E dúvidas quanto ao conteúdo, eu também estou com o WhatsApp aberto aqui, vocês podem estar me mandando mensagem. Alguma colocação? O slide de hoje, você vai conseguir o slide? Se eu vou enviar o slide, eu posso enviar o slide de hoje também. Hoje, vamos fazer assim. Hoje eu já envio o slide. Pronto, agora, assim que eu encerrar a aula, eu envio o slide. E a aula eu vou deixar à noite baixando. E assim que baixar, eu coloco ela lá no portal para todo mundo. Tá? Michelle está tendo dificuldade em assistir ela. Aí ela